espero que todos estejam bem. Hoje a palestra vai começar diferente. A gente vai fazer um trabalho meditativo, todo mundo junto. Vai fazer sentido daqui a pouquinho, quando eu começar a palestra, tá? Então, tirem as coisas do colo, coloca no chão, do ladinho, descruzem as pernas. É importante vocês estarem com a coluna ereta, os braços relaxados. Santo Agostinho, ele falava que o nosso espírito ele tem a capacidade de viajar para o passado, para o futuro, ele perambula. E a gente vai usar essa premissa agora. A gente vai fazer um trabalho imaginativo, vamos fazer algumas respirações profundas, inspirando lenta e profundamente com as narinas, retendo o ar alguns segundos e expirando pela boca. Quero que agora vocês levem a memória de vocês para um passado recente dessa existência, em que vocês sentiram uma felicidade extrema. Vocês se sentiram tão felizes naquele momento em que vocês contagiavam as pessoas que estavam próximas. Tamanha era a alegria que vocês estavam sentindo. Pode ser a alegria de uma boa notícia, pode ser a alegria por ter ganho um presente que você queria muito, formatura, enfim, qualquer que seja a memória. Quero que você se conecte com esse momento feliz. E na próxima inspiração, eu quero que você traga toda essa felicidade, toda essa inspiração para o seu corpo agora. Inspire e distribua toda essa felicidade a cada uma das suas células. Perceba que seu corpo vibra agora numa outra frequência, a gente se conectou com uma outra energia. E agora, eu quero que vocês tragam à mente de vocês pessoas do seu convívio que sejam próximas, pessoas que você seria capaz de fazer por elas um grande sacrifício. O exemplo é a doação de um órgão, doação de um rim, por exemplo. Implica numa série de adaptações para o doador. Eu quero que você traga à mente agora pessoas que são tão importantes para você, que você não pensaria duas vezes em doar um rim. E as pessoas, pode ser uma ou mais pessoas que vieram à mente de vocês agora, tente entender que sentimento é esse que te conecta a essas pessoas. Que sentimento é esse que as torna tão especiais. E na próxima inspiração, traga todo esse sentimento e distribua ele a todas as células do seu corpo. E nesse momento a gente se conecta com uma das forças mais poderosas do universo, que é a força do amor. Do amor incondicional. Do amor que não mede esforços para ver a felicidade e a realização do próximo. E agora, permita que esse amor, essa energia que vocês estão conectados, se expanda. Extravase pelos poros da tua pele, se disseminando para todas as direções do espaço. E se perceba agora conectado a tudo o que está ao teu redor, toda a vida, ao ar, as pessoas que estão aqui nessa sala dividindo o espaço contigo, a luminosidade, a temperatura,
a vida que te circunda, a água do planeta, o chão, a terra. Perceba a conexão e como você está conectado e interconectado a tudo e a todos. Lentamente a gente vai trazendo de volta a consciência para este momento. Vamos mexer os pés, mexer as mãos, para que a nossa atenção volte ao nosso corpo agora. Vamos abrir os olhos. Eu vou acender as luzes de novo. Isso é o mais próximo que eu consigo fazer, ou que eu consigo levar vocês a experimentar o tópico da palestra de hoje. A gente ainda está no capítulo 11, o tópico que vai ser falado hoje é as instruções dos espíritos, 2 tópicos especiais, lei de amor e o egoísmo. Interessante. 2 tão antagônicos assim, um seguido do outro. Vai ser bom para a gente refletir. É o seguinte, Juliana, semana passada, ela fez uma distinção importante que vale a gente trazer ela na memória de novo. A diferença entre paixão e amor. A gente não pode confundir essas duas coisas, isso é importante. Tá? Dizem que o amor é cego e o matrimônio devolve a visão. Vocês já ouviram isso. Só que o ditado está errado, se me permitem a correção. A paixão é cega. A paixão é que entorpece e te tira o sentido. E aí você é capaz de fazer qualquer coisa. Basta a pessoa amada pedir. Você vai lá e faz. Né? O amor é um pouco mais lúcido que isso. É um sentimento bem mais profundo. E os espíritos que ditaram a mensagem que a gente vai trabalhar aqui essa noite também concordam com isso. Que bom, né? Mas, fundamentalmente, eu lembro que um exemplo que a Juliana usou era do filho da vizinha, né? Você ama o seu filho, mas não ama o filho da vizinha. Se fazer bagunça, você vai lá e repreende ele sem pena nenhuma. Já seu filho, não. Toda aquela diferença, o olhar é diferente. Mãe não vê defeito, né? E isso é uma coisa interessante para a gente, porque quando a gente fala isso, a gente alcança a primeira distinção que o Espírito fez. E ele fala exatamente isso, que o amor é algo muito mais depurado do que o sentimento que a gente entende hoje. Ah, eu amo aquela pessoa. Ficou banal você falar isso. Ficou banal. E aí a gente confunde tudo. Paixão, amor, o que é que não é. E quando a gente trata esses conceitos ainda tendo a palavra de Jesus como uma referência de interpretação, a gente ainda está bem mais distante dessa questão do amor. Essa experiência que a gente fez no começo, eu aprendi com um dos meus professores, e ela coloca a gente próximo assim desse amor que Jesus pregava, dessa coisa incondicional, de amar todo mundo do mesmo jeito, do jeito que você é capaz de se amar, e expandir isso, deixar isso alcançar o infinito, sem se preocupar, deixa fluir, né? E é interessante porque a gente faz essa primeira distinção então de uma emoção que é passageiro, que é a paixão, vem e volta num estalo, para uma coisa que é muito mais perene, duradoura, que é o amor, que é um negócio bem mais sedimentado, construído com muito mais desenvoltura espiritual, vamos dizer assim. Tá? Tem uma coisa interessante, uma frase, essa primeira mensagem lá, depois vocês vão ler em casa do Evangelho,
segundo o Espiritismo, quem ditou foi o espírito de Lázaro, São Lázaro. E ele diz uma coisa importante para a gente, ele diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Em outras palavras, ame o outro como você se ama. Você esquece a tua personalidade, esquece quem você é, em prol da fusão, da unicidade, que é uma palavra bonita, de enxergar o todo como um todo só. Você pode enxergar as pecinhas, engrenagens, mas que trabalham numa conjuntura muito maior. Porque quando você se destaca muito, destacar no sentido de se separar muito das pessoas, aí você acha que você tem privilégio e que os outros estão aí para te servir e que por isso você pode pisar e fazer o que você quiser. Afinal de contas, a vida é para isso, é para eu ser o melhor, é para eu ser a referência de tudo e de todos. Aí a gente cai numa coisa que é muito mais antiga que Jesus, uma filosofia tibetana, de uma das religiões mais antigas do mundo, que eles chamam de heresia da separatividade. Eu gosto muito disso. Heresia da separatividade, que é exatamente o que o Espírito Lázaro aí falou. É você abandonar a personalidade pela fusão de todos os seres. Simples. Isso é, quando você não alcança esse estágio de entendimento da própria vida, você comete essa heresia da separatividade, que dizem ser a raiz de todo e qualquer mal do mundo. Só existe tudo o que existe como característica ruim, orgulho, egoísmo, porque a gente gosta de cometer essa heresia. A gente acha que a gente não está conectado a nada, nem a ninguém. Aí uma das lições que a gente pode tirar do vírus é justamente essa. Está todo mundo conectado, no mesmo barquinho. Um chinês espirrou e a gente agora está todo mundo usando máscara, um longe do outro. Às vezes a natureza é um pouco cruel para dar lição, né? Se a gente não aprende, é preciso de um reforço, de um negócio mais intenso ali para acordar. Quem sabe seja esse um dos propósitos. Aí a gente tem que acordar logo, né? Porque já teve praga assim parecida. E não mudou muita coisa. Será que a gente vai ser capaz de aprender com essa agora? E construir de fato uma sociedade que seja menos herese nessa hora? Herege, né? Aí cabe a gente agora, né? Refletir sobre isso. E mudar o nosso conceito, né? A nossa forma de enxergar a vida e o mundo. Bem, é o seguinte. Essa heresia da separatividade, ela não fica de forma alguma apequenando essa nossa experiência aqui. Pelo contrário, ela diz que é fundamental a tua personalidade agora, porque é o único modo de você desenvolver algum grau de consciência. É você, em algum momento, se entender nesse oceano como uma gotinha e ser capaz de se ver como uma gota. Você olhar no espelho e falar, aquele sou eu, porque eu, pelo menos, vou até aqui, até onde a minha pele alcança. E aí depois vem outra pessoa. Só que o que é fundamental nessa interpretação é a gente não esquecer que essa personalidade, ela é passageira, efêmera. Ela é uma coincidência no tempo e no espaço. Tem uma frase que eu gosto muito daquele Carl Sagan, que ele dizia que diante da vastidão do tempo, eu não sei se essas são as palavras exatas, mas o sentido é esse, que diante da vastidão do tempo e da imensidão do espaço, é um prazer e uma honra para mim dividir um planeta e uma época com você. Olha que interessante. O cara era ateu, mas ele entendeu essa heresia da separatividade. Ele percebeu que o que ele estava vivendo era um papel. Ele tinha subido no palco e estava atuando. E, rapidinho, chamaram ele para o bastidor de novo. A cortina se fechou, ele ganhou os aplausos e ele foi se inteirar de novo. Bem, isso é o que eu acredito que tenha acontecido com ele.
Eu acredito que não seja essa a interpretação que ele tinha à época vivo, né? E a gente não pode esperar chegar à beira da morte para ter esse tipo de noção. Afinal de contas, se a personalidade é onde a gente aprende de fato, é encarnando o que a gente sente na pele, o quão é importante a gente crescer e melhorar, e passar pelas provações que a gente precisa, para na hora que a gente voltar ali, e você olhar para o passado e falar, poxa, que personalidade bem vivida, olha como eu pude aproveitar. Olha o quanto eu melhorei. Ou o quanto a minha melhora vai ter reflexo agora no futuro, para mim mesmo, como um todo. A onda que eu deixei, o rastro, a minha pegada. Tem uma frase de Paulo que eu gosto muito e que me lembrou isso aqui. Em Gálatas, ele diz que não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu espero que ele, quando diga Cristo, entenda Cristo por Deus e Deus por amor. Justamente foi o que ele disse, Deus é amor. Porque se sim, aí eu na minha cabeça, a inferência está clara com relação a essa interpretação dessa heresia da separatividade. Então, olha, eu agora sou o todo, não sou eu que vivo mais. Porque se essa personalidade morrer, nossa, o que tem? O sentido disso tudo é muito mais amplo do que a gente consegue entender. Gosto muito dessa frase dele. Então, como eu disse, né, essa heresia da separatividade, essa nossa noção de não entender a fusão dos seres, não alcançar ou não buscar esse amor de fato, que une, que agrega, não que divide, que separa. A gente não pode amar a pessoa e tanto que você ama que você não quer que ela tenha contato com mais ninguém. Aí vem o possessivo, o ciumento. Não é um amor muito interessante. É um amor ainda, como a mensagem no futuro vai falar para a gente, jovem. Uma sementinha que vai ter muito o que aprender e assimilar para poder crescer. Para poder dar fruto, para ensinar um amor que seja verdadeiro. E que é um caminho natural para todo mundo, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, então, como eu disse, essa personalidade ela é importante para a gente alcançar algum nível de consciência. E perceber, e eu não, em hora alguma aqui eu disse que somos todos iguais. Nossa, longe disso. Todo mundo é diferente. Só que quem ama verdadeiramente, quanto mais conhece do outro, sem condições, independente se a parte é boa ou ruim, quanto mais ele conhece do outro, mais ele ama o outro. Afinal de contas, mais ele conhece aquele universo por completo. Vou usar um exemplo do que eu estou querendo dizer para vocês agora. Eu tenho duas paixões. Música e pintura. Gosto muito. Só que, infelizmente, eu descobri que eu não tenho o dom. Se não nasci, como a gente às vezes vê alguns exemplos de criancinha com 6 anos tocando piano. Não fui dessas crianças. Só que quando eu descobri isso, eu não deixei de me gostar menos. Falei, eu não sei tocar música, então eu não gosto mais de mim. Isso não aconteceu comigo. Mas a gente faz isso a todo momento com as outras pessoas. Deixou toalha em cima da cama. Não amo mais essa pessoa. Aperta a pasta de dente no meio. Não gosto, não amo mais essa pessoa. E eu estou dando exemplo fútil que é para chamar a atenção para isso. A gente deixa de gostar da pessoa por futilidade. Futilidade. E aí, em vez de você tentar arrumar e consertar e mudar a tua visão e enxergar aquilo como mais um, olha que ser lindo, que coisa bonita de se amar. Ele gosta de deixar a toalha em cima da cama. Olha que maravilha. E eu gosto de organizar as coisas. Perfeito. Aí eu pratico a organização ainda mais. Mas a gente não gosta de pensar assim, que é todo mundo encaixotado no mesmo jeito, tem que ser igual. E pronto, acabou. Se for diferente, eu quero acabar com a tua raça. Eu quero te ver longe da minha vida. Aí a gente começa a desvirtuar desse amor que Jesus falava, do ágape, sem condições. E sem condições mesmo. Jesus ajudou prostituta, ajudou leproso, ajudou
quem chegasse e pedisse. Pedi e recebereis. A gente pega um outro caminho, né? Mas é isso. Porque a nossa noção é um pouco defasada nesse sentido. A gente esquece o nosso tamanho, às vezes. Aí o ego sobe a cabeça. E aí você acha que o teu jeito de enxergar a vida e de viver é o melhor. E por isso o do outro tem que mudar. E esse caminho pode te fazer feliz em algum momento, talvez, mas você vai sofrer muito, vai ser bem desgastante. Se você quiser mudar o mundo a ferro e fogo, assim. Não é muito aconselhado, né? E aí é uma coisa interessante, porque quando a gente dá muito valor a essa nossa personalidade que vive aqui e agora, e que logo logo vai passar, ninguém vai se lembrar da gente mais daqui a algum tempo, enquanto a gente vive isso e encarna nessa personalidade com unhas e dentes e abraça essa realidade como sendo a única possível, a gente começa a fazer uma coisa que a tradição oriental diz que é um erro também, que é competir com o outro. Porque eu tenho que ter um carro melhor que meu vizinho, a minha grama tem que estar mais bonita e mais verde, mais bem cuidada que a do meu vizinho, onde já se viu. Pelo menos a tradição oriental antiga, né? Porque hoje eu acho que a competição se espalhou pelo mundo e o que vale é o destaque. Você só tem valor se você for o melhor naquilo que você faz. E às vezes perseguir isso tem um custo muito grande. A nossa paz, a nossa felicidade. Talvez a paz em primeiro lugar. Porque se você estiver sempre preocupado com o que o outro está fazendo, a tua visão está sempre direcionada para o lado, nunca para dentro. Eu não me lembro se era Buda ou Confúcio que disse isso, que a gente só tem que se preocupar em ser melhor com uma única pessoa, nós mesmos. Isso é um jeito de praticar o amor. Pensem vocês. Que coisa interessante. Se eu for capaz de cobrar a mim mesmo uma melhora, uma constante melhora, uma versão cada vez melhor que a outra, e começar a ter esse tipo de visão, falar, poxa vida, eu tenho que amar o outro como ele é, independente do que independente da forma que eu queira que ele seja, perfeito. Um dos espíritos das mensagens de hoje diz justamente isso, que a gente só melhora e só desenvolve através da moralidade e da inteligência. Como é que eu desenvolvo isso? Lendo, estudando, aprendendo, observando, refletindo. Buda, quando queria acabar com a dor e o sofrimento do mundo, saiu procurando tudo quanto é mestre espiritual que ele encontrava, praticando tudo quanto é coisa que ele conseguia. Alcançou o nirvana, esse estado de contemplação, ele foi capaz de perceber isso, que todos somos um, apontou uma direção e perfeito. Aí, 2.600 anos depois, a gente tentando alcançar outro caminho, o mesmo caminho. Lendo o que Jesus deixou, ou lendo o que os apóstolos escreveram sobre o que Jesus falava. E isso é uma coisa importante, eu gostei muito dessa interpretação que o Espírito diz, que a lei da reencarnação, que o Espiritismo faz questão de enfatizar, e não é novidade, né? Muito antes do Espiritismo já se acreditava em reencarnação, mas o modo como esse Espírito diz foi um negócio que foi novo para mim. Porque ele diz que essa lei da reencarnação é justamente para a gente refletir sobre esse nosso instinto de competição, de estar sempre competindo com o outro, sem prestar ou sem ter a devida noção de quem vai reencarnar somos nós mesmos, é a minha consciência que vai voltar depois. E se eu não estiver melhor do que eu já fui hoje, para que eu vivi essa personalidade? Tempo perdido, recurso desperdiçado. Estava buscando na internet, dizem que um brasileiro em média consome cerca de 11
toneladas de recursos naturais do planeta. É coisa beça para te manter vivo e você vai desperdiçar tudo isso, não buscando melhorar um aspecto que seja teu. E se não conseguisse melhorar, pelo menos não prejudicar ninguém que esteja próximo, que é muito difícil da gente fazer. Falta na gente esse entendimento. A gente ainda é competitivo, foi treinado para isso. Por isso que Jesus, a época dele, não tinha a roupa da moda, a túnica que tinha acabado de ser lançada. Sei lá onde era o centro da moda da época. Não usava túnica de algodão egípcio. Jesus andava com uma sandalinha lá e uma túnica, pelo menos é o que dizem, tranquilo, sem se preocupar em ganhar dinheiro, ouro. Ele não estava competindo com ninguém, só com ele mesmo. E se superou ainda, porque naquela hora do Calvário ele estava com medo. Afasta de mim esse cálice, não dava para afastar, então vamos enfrentar. Se superou. Deixou o exemplo. Mas esse espírito ainda fala que esse ponto, o instinto de competição com o outro, é um ponto de partida importante para a gente. Porque, querendo ou não, quando você tem o outro como referência para a sua melhora, pelo menos você está se esforçando de algum jeito. O importante é que esse instinto ele se desenvolva e aí você perceba que o foco, o centro não é o outro que está fora, mas é eu que estou aqui dentro. Que o desenvolvimento tem que vir de mim. Aí tem uma coisa boa. Às vezes a gente acha que determinada criatura, e aí se torna criatura para a gente, é desprovida desse amor. Fala, esse aí esquece, não tem jeito. E o Espírito diz que não. Olha, nem que seja por um aspecto, olha, a pessoa detesta gente, mas adora bicho. Cachorro, gato, ama, faz loucura. Excelente. É dali que ela tem que partir. O que você mais ama na tua vida? Excelente. Parta daí. Vai ser mais fácil. Pega esse ponto e expande. Gosta de cachorro? Beleza. Começa a gostar de gatinho também. Passarinho. E vai expandindo. Aí você vai começar a ver que o humano não é tão diferente assim. E aí quem sabe? Talvez não nessa vida a gente consiga. Então ter essa noção é importante para a gente mesmo. Às vezes que dá aquela desiludida da vida, a gente fala, poxa vida, nada faz sentido, é buscar essa sementinha e regar, fazer com que ela desenvolva, que ela cresça. Isso é importante para a gente. E aí, como eu disse, todo mundo consegue desenvolver esse amor através da moralidade, o senso de responsabilidade da tua atitude e a inteligência. Saber escolher entre as oportunidades que você tem, saber aplicar aquilo que você conheceu, que você já aprendeu, para tomar melhores decisões. Isso é importante. A última mensagem que fala sobre essa lei de amor, um espírito faz uma pergunta importante para a gente refletir, e eu não sou capaz de dar a resposta para ela, vocês dão. Qual o limite com relação ao próximo? Quando Jesus disse amai o próximo como a ti mesmo, qual o limite com relação ao amor ou com relação ao próximo que Jesus dizia? Qual o teu limite? Expanda esse limite. Primeiro perceba esse limite e depois o expanda. É um caminho. Que se a gente não cultivar, a gente cai na mensagem antagônica dessa noite, que é o egoísmo. E que aí fica bem mais fácil de falar do egoísmo. Porque, ora, é bem mais fácil de dizer aquilo que a gente pratica quase todo dia. Preferir saciar as minhas vontades em detrimento da dos outros. Um ano atrás, estava começando a fechar as coisas, você ia no mercado e não encontrava pipoca, saquinho de pipoca.
Alguém foi lá e comprou 15 saquinhos de pipoca. Deve estar fazendo pipoca até hoje. Ano passado. E se ameaçar fechar, vai acontecer de novo. Ruim, né? Entristece um pouquinho a gente. Mas é porque é mais fácil a gente alimentar o ego do que cultivar de fato esse amor que demora a crescer, que exige muito da gente, exige muito abrir mão das coisas. O ego não, pô. O ego te oferece prazeres, saciedade. Tá com vontade disso? Toma, eu te entrego. E aí você pega. O amor às vezes é aquela coisa de você abrir mão, curiosamente. E esse é um dos caminhos que as mensagens de hoje apontam para a gente. A gente ser capaz de, com mais profundidade, perceber isso. Qual o limite do meu entendimento de próximo? Porque se eu expandir esse limite, eu vou estar automaticamente expandindo o amor que eu sinto por mim mesmo. Não pela personalidade. Não pela máscara, mas por quem está atrás disso tudo, desse bastidor. E que a gente vai se encontrar lá mais cedo ou mais tarde. Era isso? Espero que a reflexão sirva para todos, de algum modo.